Após Loki se levantar e pegar seu martelo, colocando fogo em Elbaf, Luffy finalmente o enfrenta, derrotando o terrível gigante com apenas um único golpe. Mas então, se você quer saber tudo sobre o capítulo 1143 de One Piece, chamado Os Cavaleiros Sagrados, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. O capítulo começa na escola da Morsa, logo após as crianças simplesmente desmaiarem e saírem andando enquanto estão dormindo. Sal então vê as crianças andando em uma fila, mesmo desacordadas, e corre atrás delas. Ele as alcança e pergunta o que elas estão fazendo e para onde elas estão indo, mas ninguém responde. Robin, então, que está no ombro de Sal, fala para ele tomar cuidado, já que o professor que eles encontraram disse bem claro para não encostarem nas crianças. Chopper, que também estava com a Robin, menciona que o professor estava coberto de sangue, e talvez tenha algo relacionado a isso. Sal então concorda com o que a Robin diz, mas fala que não pode deixar as crianças andando assim por aí. E então, dizendo isso, ele aproxima sua mão para pegar uma delas, mas assim que faz isso, de repente, espinhos invisíveis aparecem ao redor dela, perfurando Sal e o jogando no chão, que agora cai sangrando igual ao professor. Enquanto isso, a professora Andy, de dentro da escola da Morsa, faz um aviso para todos os gigantes de Elbaf por meio de um Dendemushi que transmite para as aldeias. Ela fala que está falando de dentro da escola da Morsa e que todos os alunos desmaiaram de repente e que 9 deles começaram a andar, mas mesmo assim ainda estão inconscientes e que ainda não sabem por que isso está acontecendo, mas que isso ainda não é tudo, porque bestas e monstros misteriosos repentinamente surgiram da floresta e que esses monstros estão indo agora mesmo para a Rota Arbórea número 8. Enquanto isso, alguns gigantes que ouvem que os monstros estão indo para a Rota Arbórea número 8 se preparam para sair e ir lá ajudar. Eles pegam um barco voador e imediatamente partem. Os gigantes da vila, junto com alguns dos chapéus de palha, também ouvem esse anúncio. Nami até mesmo diz que além de tudo isso estar acontecendo, ainda tem um grande incêndio na ilha, e fica muito furiosa ao ver que ninguém ali poderia fazer nada para ajudar, já que os gigantes e também o Usopp estão completamente bêbados do festival. Mas então, de repente, um navio voador aparece no céu. Eram aqueles mesmos gigantes de antes que se preparavam para ajudar. Eles saem gritando que são um corpo de bombeiros, disse Val, e os gigantes, assim que os veem, ficam muito animados, gritando que contam com eles. Porém, de repente, assim que estão passando pelas montanhas, um monstro caveira enorme aparece. Os gigantes olham para aquilo e ficam assustados, perguntando o que era aquela coisa. Mas antes que pudessem fazer algo, a caveira, com apenas um tapa, acerta o navio voador, jogando todos para o chão, o que deixa os gigantes da aldeia completamente chocados. A cena então muda para os Cavaleiros Sagrados, que são os causadores das crianças terem desmaiado e começarem a andar sozinhas, e também dos monstros que apareceram. Os 3 Cavaleiros Sagrados, Sommers, Kiringan e Gunko, estão sentados em uma mesa em um banquete. Sommers começa a rir e fala que a cara daquele gigante quando os espinhos o pegaram foi simplesmente impagável, mencionando uma expressão de "o amor são rosas e espinhos", e que quanto mais amor você tem, mais fundo os espinhos da paixão te cravam. Sommers então continua. Ele fala que vai ficar melhor ainda quando os pais das crianças aparecerem e que se eles tentarem abraçar seus filhos, os espinhos vão rasgá-los em pedaços e que nem as próprias crianças vão querer olhar para seus pais depois disso. E vão cair no choro ao perceberem que seus pais morreram na sua frente. E enquanto diz isso, Sommers então faz criar cipós de espinhos em seu braço, revelando que ele é usuário da fruta do espinho, e que foi ele quem criou aqueles espinhos invisíveis ao redor das crianças.
Somers então se vira para Gunko e diz que vai ser uma morte por amor, perguntando o que ela acha disso, mas Gunko simplesmente ignora. Mas Kiringan então pergunta a Gunko qual rota ela está levando as crianças, até porque é ela quem está guiando com as suas setas. Gunko então responde que está levando as crianças pelo caminho central, e por ali levará elas até o porto onde estão as nuvens oceânicas. Mas Somers diz que estar no centro é estar vulnerável. Kiringan então se vira para Somers e, mudando de assunto, ele fala que precisa de sal, e assim que diz isso, Somers imagina um prato com sal, mas fica em dúvida. Com isso, Kiringan então cria uma espécie de ondas que faz Somers cair em sono profundo imediatamente. E então Kiringan puxa uma nuvem de sua boca, que rapidamente se transforma no prato com sal que Somers havia imaginado, revelando assim a sua Akuma no Mi. Ele comeu uma Zoan mítica, a fruta do dragão modelo Kilin, que tem o poder de materializar sonhos, assim como ele acabou de materializar o sal do sonho de Somers. Somers, ao ver isso, diz que então foi esta habilidade que ele usou para tirar todos aqueles monstros e criaturas da mente das crianças, que ele tirou os seus maiores pesadelos, e Kiringan revela que sim, e que pode usar esse poder várias vezes seguidas. Gunko então logo muda de assunto. Ela fala que o navio que está atracado no porto é feito para gigantes, mas que se eles conseguirem um parceiro, eles podem criar seus próprios arco-íris, que permite com que eles naveguem no ar com os navios. E então, depois disso e de pegar as crianças, eles simplesmente podem voltar para a Terra Sagrada. E isso deixa Somers muito chateado, que grita perguntando se é só isso, que isso está fácil demais. Mas Gunko lhe fala para ele não abaixar a guarda, porque isso não será tão fácil assim. E tem um grande problema vindo por aí, porque ela viu um certo navio pirata ancorado na ilha, e esse navio era do Imperador Luffy do Chapéu de Palha. De repente, então, Kiringan fala que as crianças estão caminhando diretamente para o fogo e que não esperava que o fogo se espalharia tão rápido, mas que isso não importa, já que se elas morrerem, basta apenas mandar o outro grupo de crianças marchar até lá. A cena então muda para o melhor momento desse capítulo, para o submundo, onde Loki, Hyruin com os novos piratas gigantes guerreiros e também Luffy, Zoro e Sanji estão. Loki havia se levantado e, ao pegar seu martelo Ragnir, ele bateu na árvore Adão, iniciando o incêndio em Elbaf. Hyruin então fica furioso por Loki ter feito isso, mas Loki apenas zomba dele e fala para ele ir em frente e fazer alguma coisa então, que ele nunca conseguirá pará-lo, dizendo que nenhum deles pode sequer levantar o Ragnir. E bom galera, isso confirma a teoria que eu fiz com vocês de que ninguém era capaz de levantar o martelo de Loki Ragnir, até porque os gigantes deixaram esse martelo com Loki ao prendê-lo, o que só seria aceitável se nenhum dos gigantes conseguisse carregar o martelo. Mas Gerd então fala para Loki que não pode deixar ele transformar mais ninguém do Reino do Sol em vítima, mas Loki responde que com certeza haverão mais vítimas, porque o fogo está se espalhando, e que agora eles precisam escolher, entregarem suas armas e o libertar, o deixando fugir, e no meio da frase, Loki começa a tossir e começa a sair sangue de seu corpo, mostrando que ele está muito machucado do golpe que recebeu do Cavaleiro Sagrado Shamrock. Luffy então fala que Loki está muito ferido e que precisam ajudar ele, mas Loki continua. Ele fala para libertá-lo, ou deixar todo mundo morrer, porque ele vai massacrar cada último fraco do Reino do Sol, e que se eles não responderem logo, nesse momento então, Hyruin manda Loki esperar e não fazer mais nada, porque eles entendem a situação, o que faz Loki dar um sorriso malicioso. Mas o Zoro fala para o Hyruin não fazer isso e não cair nessa armadilha. Vendo isso então, Luffy diz que não tem jeito, já que ele prometeu que se o Loki fizesse qualquer coisa errada, ele iria o derrubar.
e então Luffy sai correndo para derrubá-lo. Vendo isso, Hyruujin grita para Luffy parar, porque se ele se aproximar, vai ser eletrocutado. Loki então, vendo Luffy indo atacar, segura seu martelo e diz que então eles fizeram sua escolha. Gerd até tenta o acalmar, dizendo que não há perdão pelo que ele fez e para ele parar com isso e pensar nas crianças, enquanto Zoro grita para o Luffy não deixar esse gigante sair impune. Luffy então pula e infla seu braço, fazendo Loki rir, mas quando Luffy grita o nome de seu golpe, Pistola Gigante de Borracha, Loki com um sorriso irônico apenas diz que perdeu desta vez, já que sua eletricidade não iria fazer nada com Luffy, que é feito de borracha. E então Luffy o acerta em cheio na barriga, derrubando o gigante já ferido com apenas um único golpe, o que deixa todos surpresos, principalmente os gigantes pelo Luffy não ter sido eletrocutado. Zoro então diz que Loki já estava à beira da morte, e só estar de pé já estava consumindo toda a força dele. E que até foi uma boa tentativa, e ele provavelmente planejava encontrar um lugar seguro para desmaiar depois que escapasse, mas que mesmo assim duvida que ele conseguiria pela perda de sangue, e que agora cabe aos gigantes decidirem se querem tratá-lo ou deixá-lo morrer ali. Luffy então grita que tem negócios inacabados com Loki, mas quando viu, ele já estava encharcado de sangue, e esses negócios inacabados foi a promessa que Luffy fez com ele que daria sua liberdade em troca de informações do Shanks. Com isso, Luffy então grita o Hyruujin e diz que tem um pedido. Ele pede por favor para salvar a vida do Loki, e que não importa que tipo de pessoa ele é impossível simplesmente assisti-lo morrer na sua frente. Hyruujin então apenas olha para Luffy com uma expressão séria, sem dar nenhuma resposta. Enquanto isso, Gerd se aproxima de Loki e diz que vão levar vários meses no mínimo para que ele se recupere, e que se realmente quiserem tratar seus ferimentos, ele não pode continuar dormindo ali. Mas Hyruujin fala que os gigantes não permitirão isso, e levar Loki seria um bilhete só de ida para execução, que o ódio das pessoas são profundos, e eles consideram Loki alguém imperdoável. Loki então, que já havia recuperado a consciência enquanto caído no chão, apenas fala que não se importa de ficar ali. Já Luffy pula nos chifres de Loki e pergunta a ele se esses chifres realmente são reais, fazendo Hyruujin responder que esta é a marca dos gigantes ancestrais e que o seu pai, o Rei Harald, era da mesma forma. Dizendo isso, Hyruujin tem um flashback de seu pai ainda vivo e de seu irmão Loki quando ainda era criança. E ele se lembra de Harald falando para ele e para Loki que os dois são seus filhos e que quer que eles se deem bem quando ele se for, e para também fazerem o que puderem para apoiar o reino de Elbaf. Mas então, assim que Harald sai, Loki ataca seu irmão Hyruujin, dizendo que não pode chamar de irmão mais velho um fracote como ele, dizendo que Hyruujin é apenas um bastardo e nunca será o herdeiro do rei, dizendo para ele que todo mundo sabe que sua mãe tem sangue ruim. E então, se lembrando disso, Hyruujin pega seu machado e se aproxima de Loki para executá-lo, fazendo os gigantes correrem para impedi-lo, mas Hyruujin diz que não pode perdoá-lo, porque ele insultou sua mãe e ainda matou seu pai. Loki então, vendo isso, apenas fala para ele acabar logo com isso, que esse seu drama de guerreiro chorão já deu o que tinha que dar. Loki fala que Hyruujin está embriagado com esse seu drama pessoal, mas é apenas para ele olhar na floresta ao seu redor. Ele então olha para seu irmão e pergunta se Hyruujin é como os outros, e se realmente acredita que foi ele quem matou seu pai a sangue frio. Se Hyruujin realmente acredita nisso, insinuando que não foi ele quem matou seu pai, que não foi Loki quem tirou a vida do rei, ou pelo menos não de propósito. E eu realmente acredito que o Loki não matou seu pai de propósito, talvez até mesmo nem tenha matado.
Inclusive eu fiz um vídeo explicando tudo isso e como tudo aconteceu, que na verdade quem estava por trás de todos esses planos foi a Madre Carmel, que envenenou a mente do rei Harold. E se você quiser ver esse vídeo com todos os detalhes, eu vou deixar ele passando na tela agora mesmo. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui e até a próxima!